Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje nós temos 3D e no 3D é dia de papo reto. E hoje eu quero falar sobre algo que assusta e assombra muitas pessoas. Sabe o que é? Paternidade. Paternidade. Então você não pode sair daí. Talvez você tá vivendo essa crise aí de paternidade. E eu quero dar o papo reto pra você depois da vinheta. Vamos lá, produção? Solta a vinheta. Bora com nós. Fala, meus brothers! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Eric ou Ericão aqui com vocês no 3D de hoje. Hoje é dia do quadro Papo Reto. E eu quero conversar conosco sobre paternidade. Meu irmão, paternidade, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm encontrado no dia de hoje. As pessoas têm tido dificuldade com a paternidade de todas as maneiras que você possa pensar. E eu quero falar um pouco sobre a respeito de um homem como exemplo de paternidade aqui para nós. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e a partir do verso de número 22, olha só o que a Bíblia diz. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem deu testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, Jesus Cristo. Cara, você consegue entender isso? Deus está dando testemunho de Davi, mostrando Davi como uma referência. Deus está dizendo, Davi é homem segundo o meu coração. E da descendência de Davi, eu gerei o Salvador de toda a humanidade. Da descendência de Davi, eu tirei o meu filho amado, aquele que eu tenho prazer nele, que é Jesus Cristo. A resposta para todas as nossas dificuldades. E lembra que eu disse que eu ia trazer o homem sobre paternidade aqui? E eu quero usar Davi como exemplo de paternidade. Talvez você pode ter ficado assombrado aí e dizer, como assim Davi? Davi foi ruim na sua paternidade. E eu quero concordar com você. E eu quero até pontuar alguns pontos que Davi foi péssimo como pai, como marido e assim por diante. O primeiro deles, sabe o que é? É que apesar de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, ter servido a um propósito na sua geração, ele foi um herói, uma inspiração para todos nós. Ao mesmo tempo, Davi tinha seus lados de fraqueza, os seus pontos fracos. O maior dele passou despercebido. A sua maior falha não foi o adultério com Betseba e nem o assassinato de Urias. Mas sabe o que é? Davi falhou na sua paternidade. E por que eu estou dizendo para você que esse foi a pior coisa que aconteceu com Davi? Porque que eu quero que você entenda. O homem, ele foi criado para viver uma paternidade, ele foi criado para ser paterno, ele foi criado para participar disso aí. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas o seu maior erro e a sua maior falha foi a sua paternidade. Olha só para você ver a primeira delas. Davi, ele tinha uma filha chamada Tamar, e ela era muito bela, muito linda e admirada por todos, inclusive pelo seu irmão, Amnon. E sabe o que esse irmão fez com ela? Ele fingiu que estava doente, pediu para que ela levasse comida no seu quarto e a estuprou. E depois de fazer isso, ele a rejeitou. O segundo problema que Davi teve no meio da sua família é justamente com esse filho, que cobiçava a sua irmã, a sua meia-irmã, a ponto de um dia se deixar fazer tal estrago na sua família, que foi estuprar. Mas as coisas não param por aí. Davi também tinha o seu filho mais velho, chamado Absalão. Absalão, ele foi o que matou Amnon quando ficou sabendo do que havia acontecido com a sua irmã Tamar, porque Tamar era de fato uma irmã, né, de Absalão. Era irmã mesmo, não era meia-irmã. Né? E aí depois disso, Absalão vê que o pai não fez nada, ele se revolta contra o seu pai, ele levanta uma perseguição contra Davi e tenta tomar o reino. E inclusive ele vai fazer algo que era desrespeitoso, ele vai deitar com as concubinas do seu pai que estava ali que estavam ali no palácio, e vai ter relações com elas. E aí você pensa, meu Deus, o negócio tá feio.
mas pode piorar. O filho de Davi, Adonias, tentou usurpar e tomar o trono dele também quando Davi ficou doente no seu tempo de velhice. Deus já tinha dito que não seria Adonias o sucessor, e sim Salomão, mas Adonias tentou dar o golpe para cima e conseguir tomar o trono do seu pai para si. Mas, como nós sabemos, não deu muito certo, né? E aí, talvez a grande pergunta que fica para nós é: por que será que Davi era assim? Por que será que Davi ele foi bem sucedido nas batalhas, ele foi bem sucedido no relacionamento dele que ele tinha com Deus, ele foi bem sucedido em muitas coisas, mas ele não teve êxito na sua paternidade? Quando a gente volta para trás e a gente vê o contexto familiar de Davi, ali surgem algumas respostas. Né? Davi não teve o maior exemplo de pai na sua vida, né? Jessé era alguém que, assim como Davi, foi negligente na sua paternidade e ele trocou as ordens das coisas. Ao invés do filho dele mais velho, né, cuidar das ovelhas, quem fazia isso era o filho caçula, que era Davi. Então Davi também cresceu num contexto de paternidade completamente destruída e, como natural, seria óbvio que Davi também ia errar nos mesmos erros. E aí talvez você esteja pensando: meu Deus, eu também cresci nesse contexto, eu também vivi essas dificuldades, eu também passei por estas coisas, como é que vai ser comigo? Eu não consigo olhar para a paternidade, porque a minha paternidade foi ruim, o meu pai foi ruim, sabe? Ele me tratava mal e eu não sei olhar de outra maneira. E aí eu quero dizer para você: respira e pensa uma coisa comigo. Nós não podemos colocar os nossos pais no mesmo nível da paternidade de Deus. Nós não podemos confundir a paternidade de Deus com a paternidade dos nossos pais. O homem que foi chamado segundo o coração de Deus foi imperfeito na sua paternidade. Por quê? Porque nós humanos somos imperfeitos, mas Deus não. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso e a paternidade de Deus, ela é perfeita. Então, eu queria convidar você a não olhar a paternidade de Deus. Quando você pensar em Deus como pai, você não pensasse em Deus como sendo seu pai, mas sendo como o pai que está no céu. O pai que deu tudo o que ele tinha para que eu e você pudéssemos nos aproximar dele, mesmo que nós não tínhamos nada para oferecer. Um pai que ultrapassou até mesmo o nível da paternidade, a ponto dele dizer: pode-se uma mãe, que é a referência de amor nos dias de hoje para todos nós, como sendo um super amor, esquecer do filho que cria a ponto que abandone esse? Pode. E aí ele diz: mas eu, todavia, jamais esquecerei de vocês. Então, assim, o que eu e você precisa entender é que quando se trata de paternidade, os nossos pais não estão no mesmo nível que Deus. Deus é inalcançável quando se fala de paternidade. Talvez, assim como eu, você teve uma paternidade difícil, uma paternidade ausente, e talvez hoje você está vivendo um relacionamento com Deus e não consegue olhar para Deus como pai. Talvez você teve uma paternidade difícil como eu e hoje você é pai e muitas das vezes acaba errando nas mesmas coisas que você não queria que errassem com você. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que ainda que a minha paternidade foi uma paternidade frustrada, hoje eu tenho buscado aprender mais com Deus. Como amar como Ele ama, como ser como Ele é, como agir como Ele age, como olhar como Ele olha, para que então eu possa desenvolver essa maturidade dentro de mim. Sabe o que eu quero dizer para você? Não tem como apagar algumas coisas que a gente viveu e passou. O que tem como é a gente usar disso como maturidade e alavanca para a gente viver novos estágios daquilo que Deus tem para fazer para nossas vidas. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus quer ser o teu pai, mas não como o teu pai é. Ele quer ser um pai a qual você nunca teve e jamais vai poder ter. Porque esse Deus que é pai, esse Deus que é amor, esse Deus que é zeloso, esse Deus que é maravilhoso, Ele não poupa esforços para que você seja encontrado e amado por Ele.
Talvez esse vídeo pipocou na sua tela aí como um pipoco explodindo, meu irmão. Por quê? Porque realmente hoje Deus queria falar para você o quanto que Ele te ama e o quanto você é importante para Ele. Então, não olhe para Deus como pai a partir da paternidade que você teve, mas olhe para Ele como uma esperança de um novo recomeço, uma esperança de um novo abraço, uma esperança de um novo amor e de poder ser amado. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa seguir dia após dia abraçando esse amor que Deus tem para você. Deus, Ele é Pai de verdade, porque Ele é zeloso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso e Ele te ama. Então, guarda isso no teu coração, porque Ele é um Deus bom. E Ele não depende daquilo que a gente faz para nos amar. Ele simplesmente decidiu nos amar, tá certo? Que Deus te abençoe, curta, comenta, compartilha e continua junto conosco aqui, surfando nessa onda do discipulado. Porque com a gente, meu irmão, o papo é reto. Tamo junto.